Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução. Olá amigos e amigas, começamos esse programa Vestuário em Foco, programa do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário de Nova Friburgo e região. Nosso sindicato fica ali na Avenida Alberto Braune, número 4, sala 116, é um prédio bem em frente à Caixa Econômica Federal. Nosso telefone é 2522-6597, nosso e-mail stivnf@gmail.com ou nosso Facebook Sinditrab Vestuário de Nova Friburgo. O horário de funcionamento do sindicato é de segunda a quinta-feira, de 8 às 11 e de 13 às 18 horas. Na sexta-feira, de 8 às 11, de 13 às 17 horas, porque todas as empresas também fecham cedo na sexta-feira. Na nossa sede nós temos um departamento jurídico, que tem a doutora Priscila, mais 2 estagiários para te atender de todos os dias, de 14 às 18 horas. Sendo que o plantão da doutora Priscila é na sexta-feira, né? Você que quer conversar com a advogada, é na sexta-feira o plantão da doutora Priscila. Temos um departamento médico, um pediatra, que é a doutora Lia, clínico geral, que é a doutora Ana Lúcia Carrielo, e 2 ginecologistas, o doutor Antônio Sérgio e a doutora Aline Salomone. Então esse é o departamento médico para os sócios e dependentes do sindicato. Na secretaria, lá onde você faz os seus cálculos trabalhistas, você faz os cálculos previdenciários, você pode conferir o seu tempo de aposentadoria, tirar suas dúvidas e ainda fazer a sua inscrição de sócio no sindicato. Para fazer a sua inscrição de sócio no sindicato, é importante você levar sua identidade, seu CPF, sua carteira de trabalho, o último contra-cheque e um comprovante de residência. Pode ser dependente seu no nosso sindicato, os seus pais que tenham mais de 50 anos ou filhos, né, que tenham até 18 anos que não trabalham no setor do vestuário. Então é importante que esses possam ser seus dependentes e ao mesmo tempo usufruir dos serviços que o sindicato oferece. Nós temos uma colônia de férias. A colônia de férias do sindicato fica ali em Tamoios. Tamoios é o 2º distrito de Cabo Frio, bem perto ali, Rio das Ostras, Barra São João, Tamoios. Uma colônia de férias com 8 suítes, 10 quartos, bem próximo da praia, com bastante segurança, estrutura para receber você e sua família num final de semana aí de lazer na praia, construído pela diretoria do seu sindicato. Pode-se utilizar as dependências da colônia, o sócio do sindicato e seus dependentes, aquele trabalhador também que tem aquela contribuição assistencial, que hoje são R$ 9,00 no seu contra-cheque, pode ir para a nossa colônia também, e os sócios do sindicato dos têxteis, metalúrgico, do CEP e dos químicos. Basta você procurar a secretaria dos seus sindicatos, que você pode usufruir lá da nossa colônia. Então é importante que você tenha aí ciência que o sindicato está trabalhando para você. Além da luta do dia a dia, oferece uma gama de serviços para você. Nós temos alguns parceiros que estão com a gente há bastante tempo, que é importante você saber, você que é sócio do sindicato, ou você tem aquela contribuição assistencial, pode usar os serviços dos nossos parceiros. A Dental Prev. Dental Prev faz um serviço de odontologia. Todo serviço de odontologia, a Dental Prev é parceiro nosso. O Laboratório Biogram está com a gente há muito tempo, você faz seus exames de laboratório ali no Biogram, também parceiro. A Unimed, o GS, o Plano Global de Saúde do GS também é parceiro nosso. A Ótica Vista Preciosa, o curso de Informática Inova, que fica lá na sede do Sindicato dos Têxteis, a Estética Zen, né, que faz todo o seu trabalho de estética, de fisioterapia também, a Estética Zen, a Babelli, que a gente fala que é o centro de tricoterapia, né, que cuida do seu cabelo, da sua pele, ali no centro da cidade. A Depil Belas é um salão em olaria, que você pode usar também os serviços. A Universidade Estácio de Sá, Universidade Cândido Mendes e Unopar também são parceiros nossos, né? Temos ainda um contrato agora com o doutor Eduardo Cardoso Saiba, que é cardiologista, que atende também os associados do nosso sindicato.
Nós temos convênios em colégios, farmácias, que para que você, trabalhador do vestuário, tenha uma gama de serviços. Então é importante você ser sócio do sindicato, usufruir desses serviços e ainda contribuir para a luta. Se você não pode visitar a sede do nosso sindicato, liga para a gente, 25226597, que a gente vai até a empresa que você trabalha, onde que você combinar com a gente. O sindicato é quem propor a solução. As propostas dos governos Temer e Bolsonaro para a Previdência parecem semelhantes, pelo menos num ponto principal. A maioria da população brasileira, pobres e classe média, vão pagar a conta. Para falar sobre as propostas discutidas hoje pelos dois governos, eu converso com o Victor Pagani, que é supervisor do escritório de São Paulo do Diese. Victor, boa noite, seja bem-vindo aqui ao seu jornal, viu? Boa noite, obrigado. E a primeira pergunta que eu tenho a fazer é qual a principal diferença entre a proposta de reforma da Previdência que foi elencada pelo governo Temer e também as questões que estão sendo estudadas pela equipe de Jair Bolsonaro? Tá. Nós não sabemos ao certo, em detalhes, quais as propostas que estão sendo estudadas pela equipe de governo aí do Jair Bolsonaro, né? No programa de governo dele não havia esse detalhamento, né? Era um programa de governo muito genérico. O que foi noticiado recentemente foi que um grupo de trabalho, né, de pesquisadores, economistas, do qual participa o Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central do governo Fernando Henrique, apresentou, né, para essa equipe do Bolsonaro, né, uma proposta que tem semelhanças com a proposta do Temer, mas ela é ainda mais ampla, profunda, né, ela tem um impacto ainda maior sobre a Seguridade Social e sobre a Previdência Social Pública, né? Essa proposta que eles estão discutindo, ela prevê a mudança, né, a retirada da Constituição dos direitos previdenciários e da assistência social. Então isso vai permitir que, eventualmente, no futuro, sejam feitas outras alterações com mais facilidade, né, sem precisar aprovar uma nova PEC. Então isso é ruim para os trabalhadores, porque a retirada dos direitos vai ficar mais fácil caso essa proposta seja aprovada. Uma outra mudança é que eles prevêem a implantação do regime de capitalização de forma progressiva, gradual, até 2040, né? Então, o atual regime, ele é um regime de solidariedade, né? Então, quem está trabalhando hoje... No Chile é assim, né, Victor? Isso, eles estão muito inspirados no modelo chileno que foi aprovado durante o governo Pinochet, né? Então é implantar esse regime de capitalização e a experiência chilena, ela mostrou os perigos disso, né? Por quê? Você pode, no futuro, de acordo com os riscos de mercado e do valor das taxas cobradas pelo sistema financeiro para administrar esses fundos, você pode ter, como ocorreu no Chile, quando a geração seguinte se aposentou, os valores das aposentadorias eram muito baixos, inferiores, inclusive, ao salário mínimo, né? Essa é uma outra diferença marcante das propostas, né? Porque agora estão querendo que o salário mínimo deixe de ser o piso previdenciário, ou seja, que as pessoas, quando se aposentarem, ou os pensionistas, ou as pessoas que recebem o benefício, possam receber benefícios inferiores a um salário mínimo. Então eles estão falando em 70% de um salário mínimo. E em desvincular esses benefícios. Então, futuramente, caso o salário mínimo seja reajustado, tenha algum ganho real, isso não seria repassado para o piso previdenciário, né? Então esse também... A gente sabe que o salário mínimo já é um valor muito baixo. É difícil a sobrevivência do trabalhador, né? E alguma dessas propostas cobra empresas, ou seja, grandes devedoras da Previdência? Existe essa possibilidade? Então, no que foi divulgado na imprensa, eu não tenho essa informação de que vai haver uma política ativa de cobrança dos devedores da Previdência, que a gente sabe que a soma das dívidas é superior a 400 bilhões de reais, né? Então é um valor muito elevado. Também não fica claro o que vai ser feito em relação às desonerações, né? Então a proposta
está muito no corte de despesas e não tem um detalhamento do que vai ser feito para haver um aumento das receitas, né, da Previdência Social. Então se divulgou que se recriaria uma espécie de CPMF, né, uma contribuição sobre movimentação financeira, isso, né? E já o próprio presidente eleito, né, o Bolsonaro, recuou. Não, então os movimentos estão muito... Fica difícil da gente ter ao certo o que está na mesa, o que está sendo estudado e discutido. Fazer uma perspectiva que é bem obscuro, né? Na verdade, é o plano de governo, né? Porque necessitaria ter uma reforma tributária, né? Então, uma reforma tributária para tornar a tributação mais progressiva, mais justa e, a partir disso, financiar também, né, ampliar o financiamento da Previdência Social. E sobre a aposentadoria especial para os militares, isso também foi ventilado, né, Vitor? Isso saiu na imprensa, né? A proposta do Temer não incluía os militares, né? E essa nova proposta que está sendo discutida ou noticiada prevê a criação de um regime próprio de previdência para as Forças Armadas, né? Com a criação de um fundo próprio e um possível aumento da alíquota de contribuição, né? Mas isso também a gente não sabe, parece que o vice-presidente Mourão também já disse que não é bem assim. Então está tudo muito nebuloso, nós vamos ter que esperar essas propostas se concretizarem, né? Agora o importante é que as centrais sindicais já estão também se preparando, né, para fazer oposição a essas propostas que retiram direitos dos trabalhadores. Vamos aguardar dia 1º de janeiro e ver as previsões para 2019. Victor, obrigado pela sua presença aqui no seu jornal, viu? Obrigado. Muito obrigado. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Sendo sócio do sindicato, você poderá desfrutar dos benefícios que ele oferece. Departamento Jurídico, Departamento Médico, curso de Informática, colônia de férias em Tamoios, 2º Distrito de Cabo Frio, atendimento na Secretaria para esclarecimentos e diversos convênios. Para ser sócio, basta comparecer na sede do sindicato, que fica na Avenida Alberto Braune 4, Sala 113, tendo a carteira de trabalho, identidade, CPF e o último contra-cheque em mãos. Seja sócio e fortaleça o seu sindicato. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. A gente evita de pegar essas mulheres grávidas, né? A gente já pega mais essas mulheres que já são operadas mesmo, né? É um absurdo. Que só se dê trabalho a mulher que não tenha perigo de engravidar. Uma empresa que sempre foi administrada por militares, generais, coronéis, um setor muito masculino. Então foi um choque para a empresa chegar de uma mulher grávida. Você pode imaginar, né, a cara das pessoas. A mulher sempre trabalhou muito em casa, muito na rua. E, em geral, os homens ficavam à sombra dela. A mulher sempre trabalhou muito. E não havia nenhuma restrição ao trabalho da mulher. Nem somar o trabalho de casa com o trabalho da rua. Então, todo mundo achava normal que a mulher trabalhasse 10, 12, 14 horas por dia. Não somava as horas que ela trabalhava na rua, ela trabalhava em casa. Hoje melhorou um pouco, porque ela está ganhando dinheiro. Porque antigamente fazia isso tudo, as horas, nada, praticamente nada. Agora sempre ganha algum dinheiro.
trabalhadora, se você pegar ela depois de 7 horas de corte de cana, ela não consegue nem falar oi para você. De tão cansaço, estressado mesmo, né? Que eles ganham por produção, ou seja, eles só ganham aquilo que eles trabalham. Se parar 5 minutos para tomar um gole d'água, eles estão perdendo. Então isso estressa muito, exaure muito, porque a exigência total, o tempo todo que está ali tem que estar trabalhando. Se pudesse trabalhar só com mulher, seria melhor, né? Porque não evita de problema, né? O homem traz muito problema, conversa, joga muita conversa fora. A mulher não, a mulher se educa mais, né? Olha, eu tenho um colega assim, ela no jeito dela, ela não é e eu no meu. Eu em trabalho eu não gosto de conversa. A dor mais forte que eu sinto é a dor da coluna. As dores lombares e as tendinites de punho, elas existem em disparado, uma frequência muito maior do que outras patologias. Esse sacão matura muito. Sem essa borracha, escorrega. O facão não fica firme na mão. É nós que põe essas borrachas. E dependendo do tipo de facão, ele pode tanto causar tendinite pelo esforço que é feito, como causar lesões na mão, apesar da luva. É que essa luva especificamente, a luva de raspa de couro, ela existe só em tamanho único. Ou seja, a mulher não é considerada. É, fica um pouco grande, né? É grande dos dedos e aqui. De primeiro eles davam umas luvas aqui, que tinha umas costuras assim por dentro, grossa, né? Aí fazia calo. Você tem um cabo de facão em contato com essa costura, pressionando a mão na empunhadura, dá lesão nessa região da mão toda. Tem umas que são duras aqui, elas não fecham. Se a gente esforça, no outro dia a mão amanhece inchada e adormece o braço. E às vezes alguns trabalhadores se queixam de perda de força, obviamente por essa relação mão, luva e cabo do facão. A botina nossa, ela tem a biqueira de aço junto com o metatarso, que é uma tela que fica de proteção no peito do pé. Às vezes a pessoa consegue acertar o facão bem na emenda, alguma coisa assim, é onde consegue até machucar o pé. Nossa, se não fosse essas botas, eu tinha cortado dos meus dedos. Porque eu pico tudo assim, ó, a ponta. Essa aqui é nova. Ah, da perneira, da sapatão, da lima, da facão, luva, protetor de lima, o óculos, o boné, camisa, a calça. É eles que dão. Inclusive a camisa da usina, elas dão fechada, sabe? Então a gente abre, eu abro e ponho o botão, que é para bater o ar, né? Por causa desse calor a gente soa muito, né? Mesmo a gente entregando o EPI para o funcionário, acontece o acidente. O óculos evita acidente, né? Porque às vezes a gente tá cortando cana, às vezes pode machucar a vista, que é cisco também. Quando esse óculos era obrigatório, o índice de acidentes nos olhos era 28%. A hora que mudou para esse outro tipo de óculos, que é um óculos que permite que o olho respire, o índice de acidentes caiu para 1%. O óculos ele tem alguns problemas e ele é de tamanho único. Então, para alguns ele fica até um pouco largo, isso até facilita a entrada de algum corpo estranho, algum inseto. E para outros ele acaba ficando um pouco apertado, que no decorrer da jornada pode incomodar, principalmente região temporal, de ficar um pouco apertado. A norma regulamentadora rural, número 4 do Ministério do Trabalho, diz o seguinte: se o trabalhador não usar todos os EPIs, ele é demitido por justa causa. No passado, se pedia o atestado de laqueadura, que hoje é proibido. Isso dá prisão, isso é discriminatório. E discriminação em nosso país é crime. Mas nós temos ainda relatos de trabalhadoras, principalmente no caso mulheres, em que são feitas uma série de perguntas no sentido de excluí-las. Gente, vai pegar a mulher na Ford, vocês querem mandar currículo? Aí todo mundo mandou para ele. O que eu pretendia aqui dentro? Eu coloquei como ajudante geral, porque quem colocou alguma profissão, eles não chamavam. No começo foi difícil. Foi muito assustador, porque a gente não sabia como a gente ia ser tratada. Como se a gente estivesse roubando, sabe, o trabalho deles, né? Os postos e trabalhos masculinos, né? Mas a gente não veio aqui para isso. A gente não veio para roubar nada de ninguém, tomar nada de ninguém. A gente veio para conquistar nosso espaço. Mas aí a gente impôs respeito, mostramos que somos capazes. Como nós somos poucas mulheres, a fábrica inteira conhece a gente pelo nome.
A ergonomia de 8 anos para cá mudou bastante, porque nós carregávamos muitas peças pesadas na mão. Mas conforme o tempo vai passando, o corpo ele vai se habituando. Todas as mulheres que entraram aqui no começo, nós estranhamos muito. Como você vê, se é corrido, o óculos escorrega. Às vezes você fala muito alto por causa do protetor, às vezes você fala muito baixo. E aí a gente tirava e carregava, pegava no pé da gente. Eu só acho que o nosso uniforme não é apropriado pra gente. Porque essas camisas, elas são de abotoar na frente. Sabe, eu acho que pra mulher isso daí é um pouco incômodo. O tamanho não é adequado pro tamanho da mulher, porque eu uso camisa P igualzinho a um homem. Né? Só que o meu corpo é diferente do dele. Como nós mulheres temos estatura um pouco menor, nós não temos massa muscular que nem de homem, por exemplo, então o encarregado ele não exige muito disso de você, para você colocar você para você ficar na pontinha do pé, sabe? Isso aqui não existe aqui dentro. Você não é discriminada, você faz todo tipo de trabalho, mas desde que a sua condição física permita. Pesos excessivos ou transporte de cargas excessivas é um fator. Entretanto, até que ponto hoje ou daqui para o futuro isto continua representando um elemento que precisa de proteção especial. Outro documento da Organização Internacional do Trabalho, que se refere exatamente à questão de transporte manual de cargas, estabelece valores diversos para as trabalhadoras e para os trabalhadores, sempre insistindo que transporte de cargas excessivas não serve para homens nem para mulheres e muito menos para crianças. O fator de risco é o mesmo, tem que ser controlado igualmente. E eu penso que este raciocínio nós iríamos estendendo para todas aquelas atividades que tradicionalmente foram vistas como menos apropriadas para o sexo feminino. Mas o que mais cansa nessa profissão é a cabeça. Não é o corpo, é a cabeça. Por isso que a gente está sempre estressado. Às vezes você está com fome, está suja, para tomar banho, não tem aonde tomar banho, não tem um banheiro para se usar. Se você quer ir no banheiro, você tem que ir no banheiro dos seguranças e tem que implorar para eles deixar, porque não é autorizado. Cansa. E o contêiner não sai nunca. Tá vendo ele ali, o guindaste mexe aqui, mexe ali, mexe ali, mexe ali e não mexe naquele lá. Tá pegando o contêiner de todo mundo, menos o teu. A gente não ganha por tonelada, não ganha pelo dia de trabalho, a gente ganha por cada vira que você faz. Você pegou o contêiner de um terminal ou do navio e entregou no outro terminal, você tem X. Então aí, quer dizer, o dia que eu faço um vira só porque eu fiquei o dia todo enrolada com aquele contêiner, aquele dia não valeu pra mim. Então eu deixo a minha casa sozinha, deixo a minha filha, às vezes, almoçando a janta de ontem, que sobrou de ontem, porque eu tô na Libra, para estar para carregar. E a Libra não entrega os contêineres. Eu vou trabalhar de noite, de madrugada, trabalho de dia. Se eu for estudar, eu não posso trabalhar. Porque tem dia que eu passo o dia inteiro parada para esperar um contêiner e vou carregar esse contêiner de noite. Se eu estiver no colégio, ou eu perco aula, ou eu vou ter que perder o trabalho que eu já esperei o dia todo para carregar e não carreguei, e ir pro colégio. Eu acho que, no caso nosso, dessa profissão de carreteiro, nós somos mais responsáveis, bem mais responsáveis. Se nós marcar um trabalho e demorar, nós vamos continuar naquele trabalho. Dificilmente não vai abandonar aquele trabalho e vou pegar outro. E já a maioria dos homens não. A maioria dos homens, eles marcam o trabalho, não tem paciência de esperar, aí já abandona aquele trabalho e vai para outro. Bom é viajar. Nossa, é maravilhoso viajar. Eu sinto uma falta de viajar. Que é bom, você tá no estado agora, daqui a pouco você tá em outro. Tá frio aqui, lá tá calor, entendeu? Você não fica dentro do mesmo local, girando que nem peru bêbado. Eu gostei da aventura de viajar. Eu morava numa cidade do interior. Cuidava de porco, de galinha, de quintal, de irmãos, de casa. Com 13 anos eu era uma boa dona de casa, uma ótima dona de casa. Porque lá era obrigada a ser, ou entrava no porrete. Entendeu? Então, só viajando eu não ia fazer nada. Eu ia ter a mordomia de ficar só passeando dentro do caminhão. Posso dizer que foi bom eu ter fugido de casa com 13 anos de idade. Não aconselho ninguém a fazer isso porque a sorte não é para todo mundo, né? Eu tive sorte de encontrar uma pessoa boa. Que ele poderia muito bem também ser uma pessoa que me trouxesse para São Paulo e me abandonasse aqui. Eu do interior, bobinha, que é da roça praticamente,
que ia acontecer comigo? Ia virar puta, né? Trombadinha ou puta, ia ser isso. Mas ele não, ele foi uma pessoa muito boa, boa mesmo. Então ele me ensinou, tô aqui. Já faz 8 que ele morreu e eu tô levando pra frente. Pretendo trocar de caminhão, se Deus quiser, o ano que vem, comprar um outro mais novo, ficar devendo e trabalhar dobrado para poder pagar. No início nós tínhamos enfermeiras, taifeiras, né? Mas como oficial nem sonhava numa situação dessa, né? Antes até mesmo delas virem, né, houve até um receio do próprio comandante, né? Porque a gente tinha um trabalho propriamente masculino. A priori a gente pensa que vai ter problema quanto a tratar com pessoas, no caso, que serão subordinadas a nós. No meu primeiro embarque, talvez porque ainda fosse muito recente e tudo mais, se viu um pouquinho de reserva da tripulação quanto à mulher a bordo. Eles achavam que não podia ser, que não tinha como, não é um ambiente para mulher, que mulher tem que estar fazendo outras coisas. Mas a atitude a bordo mudou muito. Eles respeitam a nossa posição, reconhecem e nos ajudam muito. Eles nos ensinam muita coisa. O ser humano, o homem enclausurado só com homens, ele tem uma atitude, mas perante mulheres, eles mudaram suas atitudes, né? Eles sempre falam que o navio agora está mais florido e tal. Até no início a gente fica até com medo de dar trabalhos pesados para elas, mas elas mesmas tomaram a atitude, né, de fazer o trabalho pesado. É inegável que, por exemplo, para fazer um serviço mais braçal, eu não tenho tanta força, estrutura física quanto um homem. Mas aqui, a bordo, a gente tem muito recurso para fazer as coisas. Então, não necessariamente você precisa ter força para desempenhar um serviço. E com relação à parte de relacionamento entre homens e mulheres, foi conscientizado a todos que elas eram oficiais e que iam trabalhar conforme os homens também. Todas as vezes que a gente pediu ou deu alguma ordem, a gente foi atendida prontamente. Não é porque a gente veio trabalhar em cima de navio que a gente tem que se masculinizar para desempenhar as mesmas funções. Todo mundo quer estar bem consigo mesma, né? Então, é óbvio que eu gosto de cortar o cabelo, essas coisas. Cortar o cabelo, fazer as unhas, enfim. Eu tenho TPM, mas a bordo a gente tem coisas que a gente tem que aprender a superar. Então, quando eu estou na minha fase, tudo mais de estar com TPM, eu procuro estar trabalhando, ocupando o meu tempo, e quando eu não estou trabalhando, ocupando o meu tempo, procuro não estar tão perto das pessoas para não passar isso para elas, entendeu? Porque a bordo é tão difícil a convivência para você ainda ter que aguentar uma pessoa mal-humorada, estressada. É difícil. São trabalhadores que precisam estar à disposição das empresas 24 horas por dia e, ao mesmo tempo, pelo período de embarque e o curto espaço de desembarque, eles sofrem pelo confinamento e sofrem muito de solidão pela ausência familiar. Eu me desliguei mais da minha família, tive que amadurecer e mudar alguns conceitos que eu tinha. Então nós temos o cuidado aqui de não permitir que esposas grávidas embarquem. Tenho namorado. E nessa situação também vai continuar sendo assim. Então elas vão não vão poder embarcar, não vão poder ir ao mar grávidas. Isso aí até em risco da saúde dela e da criança, né? Olha, ele sempre me apoiou em tudo que eu quis fazer. A gente sempre conversa sobre o que está acontecendo, como é que eu estou me sentindo, se é isso mesmo que eu quero. E se é o que eu quero para ele dizendo ele que tá bom. A carreira ela é muito longa, né? Mas acho que quando a gente vem aqui para cima, a gente pretende ser comandante. Tem toda uma história em cima disso, mas o comando é almejado por todos aqui. Eu tive esse convite, me balançou e eu sou assim. Decidi, não pensei muito, como todos os outros. Fui.
Eu até brinco, se eu tivesse pensado, não teria ido, porque a cara de surpresa das pessoas lá dentro, quando me viram, né, uma empresa que sempre foi administrada por militares, generais, coronéis, um setor muito masculino. Então foi um choque para a empresa chegar de uma mulher grávida, você pode imaginar na cara das pessoas. Olha, eu acho que a habilidade é o requisito número 1, né? As pessoas falam, cargo político, todos os cargos são políticos, você tem que ter muita habilidade e docilidade não é uma das minhas, longe de ser uma das minhas qualidades, não é. O estresse é uma coisa interessante, porque eu acho que o estresse, até uma certa medida, ele é muito bom. Eu brinco que eu trabalho muito melhor sob pressão, 1000 vezes melhor. Eu sou uma pessoa movida à pressão. Quando ele passa de um certo ponto, isso já me aconteceu várias vezes, aí realmente eu tive muitos problemas de alergia, de insônia total. Olha, tomei nos últimos 2 anos remédios variados, diversos, vários, e não conseguia dormir assim mesmo. Hoje eu não tomo mais nada. Eu acho que estresse causa tudo. Tem coisas diferentes, sintomas diferentes nas pessoas, né? Eu não sou aquela pessoa que vai para casa e esquece o assunto. Eu levo os assuntos todos para casa. Então eu acordo de madrugada pensando, aí eu levanto e vou anotar coisa. Eu não consigo me desligar, esse é o meu problema. E quanto mais cansado eu estou, mais elétrica eu fico. Eu lido muito bem no sentido de que eu não sou aquela pessoa que tem culpa de deixar os filhos, muito pelo contrário. Não tem mesmo, isso aí eu acho que eu nem entendo quem tem. Apesar dessa vida toda, eu sempre fiz ginástica, sempre. Nunca deixei de fazer. Só que acordava cada dia mais cedo, dormia cada dia mais tarde. Então sempre procurei me cuidar, sempre. Nunca, não sou uma pessoa que deixa de lado essas coisas. Só que você acaba se exigindo tanto que o seu corpo também acaba reclamando, né? É verdade. Essa foi a última que me apareceu agora, recentemente. Estou com lerra aqui de computador. Bom, tive que tomar remédio, estava doendo muito. Fiz acupuntura, gelo e mudança de postura, que é o mais difícil. Tem que reaprender como... Tem que botar os cotovelos em cima da mesa e mexer só as mãos. A força de trabalho jovem hoje é majoritariamente mulheres em nível muito bom. O pessoal que sai das universidades hoje, em geral, os melhores são as mulheres. E depois de um certo tempo, aí tem a opção, o casamento, os filhos, aí existe uma certa descontinuidade e aí o homem volta a predominar. Inclusive, em algumas profissões, hoje, você só vê quase mulheres, né? O call center, 70% são mulheres que atendem. Acho que já é por essa simpatia que a mulher já tem natural. A característica do teleatendimento, ela herdou alguns aspectos da função de telefonista, como passividade, a paciência, docilidade, aceitatividade, submissão. Acreditava-se que os homens não iriam se adaptar nessas ocupações. Não existe tanta concorrência entre homens e mulheres no call center. O homem se sente menosprezado. É só em segunda instância realmente que eles optam por call center. A entrada dos homens se deu como uma necessidade de incorporar mão de obra com conhecimento técnico de informática. Essa função você trabalha falando ao telefone durante 6 horas, então você tem que gostar de falar, tem que gostar de ouvir. Nem todo dia a gente está com a cabeça organizada. Ela pode ser estressante, acho que dependendo de ligações. Se eu tenho uma fila de 100 pessoas esperando do lado de lá, eu não posso deixar que um atendente meu continue falando muito tempo com o cliente. Essa exigência associada de produção e produção com alta velocidade fez com que muitos trabalhadores adoecessem, principalmente por estresse e depressão. O turnover é grande numa central de atendimento, deu para perceber que aqui são pessoas muito jovens e na maioria das vezes elas conciliam o estudo com o call center. Depois de um tempo, eles vão identificando, olha, eu quero ser médico, eu quero ser enfermeiro, e aí eu me foco na minha área. Eu quis ser técnica. Primeiro eu fui porque era um curso que me proporcionava uma boa renda de salário e poucas horas de trabalho. Técnico de raio-x trabalha 24 horas semanais, mas existe aqueles técnicos antigos, até por conta de não ter muitos profissionais no mercado antigamente, se trabalhava em 3, 4 empregos. Não é fácil, mas é engraçado, porque hoje em dia você tem que estar sempre estudando, os aparelhos ficam cada dia mais modernos, as pessoas são especializadas, porque sempre está aparecendo coisas novas. Eu diria que os hospitais da capital, os grandes hospitais de grande porte, têm um sistema de segurança muito bom. Tem um sistema de biombo, as paredes são blindadas. Para proteger, porque eles não têm muita consciência, né? Quem vem de fora não tem consciência
do perigo da radiologia, né, do raio-x. Então a gente tem que alertar eles. Eu me acho altamente protegida, porque a gente faz testes. Esse dosímetro eu uso em mim e uso na sala. Dentro dele tem um sensorzinho que lê toda a radiação que eu tomo durante o período de trabalho. Bom, dosímetro aí. Às vezes, né? Se você fica muito tomando radiação direto na sala, ele pode até acusar, né? Eu uso. Quando eu lembro, eu uso. Agora, nós temos um problema do interior. O interior é muito defasado, os aparelhos são obsoletos, muito deles vazando irradiação. E a irradiação você não percebe quando está vazando, porque é um inimigo que você não vê. Eu conheci colegas que não eram técnico de raio-x, eram secretárias. E elas ficaram doentes por causa do raio-x, da radiação que passava para o lado da sala delas. E nós mesmos ficávamos ali, mas é que elas ficavam o dia inteiro sentadas ali, né? E a radiação é passando. Umas 2 meninas que teve problema. Depois corrigiu, tudo ficou bom. Mas nós mesmo, técnico, não. A mulher hoje, e é uma preocupação do sindicato, inclusive está na nossa convenção coletiva, de que a mulher está trabalhando, se ela é engravida, ou se existe a suspeita de gravidez, ela fez o exame, o teste deu positivo, automaticamente ela é afastada da fonte. A gente aconselha que até os 3 meses de idade a mãe não deve tomar radiação, porque o raio-x ele tem o potencial de alterar a parte cromossomial, a parte genética, e a criança pode ter qualquer malformação. Ela vai fazer um trabalho paralelo, um trabalho de recepcionista, um trabalho de entrega de radiografia, ou até um trabalho de auxiliar, porque por conta da proteção ao bebê. Ai, tem que contar que eu adoro, que eu gosto demais da minha profissão. Eu acho muito bonito. Porque é um passo, né, dos diagnósticos, né? E através de uma radiografia, o médico pode descobrir muita coisa, né? Então eu fui nos caderninhos da FUVEST naquele período, imaginar o que eu poderia escolher. E aí eu pensei na minha avó, que minha avó era parteira. E eu achava que era muito fantástico ajudar alguém a nascer. É uma profissão antiga, né? Super antiga. Eu acho que você tem, nessa categoria, se inclui todas essas mulheres que ajudam outras mulheres a nascer, os bebês a virem aos mundos. Que são todas as categorias não médicas. Não significa que uma parteira tradicional, empírica, ela não seja tão parteira como eu, que tive alguma informação, porque os instrumentos, a sensibilidade é muito parecida. Acho que é uma profissão de fogo, uma profissão muito envolvente, né? Ela domina toda a nossa vida. Uma parteira, ela não se aposenta. Você não vê parteira aposentada, elas morrem trabalhando, é mais do que profissão. Ela tem um trabalho seguro ou inseguro na mesma medida em que qualquer outra profissão da saúde. Mas assim, especificamente riscos de contaminação, de contágio, de infecção, eles não são maiores que as outras áreas. Agora, a enfermeira, ela precisa ter uma sólida saúde, a enfermeira obstetra em particular, ela precisa ter uma saúde mental e física muito grande. Nós acompanhamos mulheres ao longo do trabalho de parto, sem saber direito se esse resultado vai ser o esperado, né? Então, até que o bebê nasça, esse acompanhamento se reveste de algum grau de estresse, né? Porque às vezes a gente está lidando com uma situação onde a gente percebe que mãe e bebês correm algum risco. Médicos e parteiras têm visões muito diferentes do que é o trabalho de parto e do que é um bom parto. Hoje a gente trabalha muito mais sob pressão, no sentido de que o nosso objetivo final é o parto normal. Numa cultura onde a cesárea parece ser a melhor resolução. Quanto mais informada a mulher, informada intelectualmente, menos competente ela se sai no parto. Parece tão irracional que hoje, e se coloca muito que em pleno século XXI, as pessoas tenham que sofrer para dar à luz.
E para nós, esse sofrimento faz parte do processo de transformação da mulher em mãe. Nós não acreditamos que processos sem grandes transformações interiores, elas deem um salto de qualidade que é você se modificar, deixar de ser criança para ser mãe, para ser mulher. E deixo aqui um grande abraço a todos vocês e até o próximo programa, se Deus quiser. É verdade, até o próximo programa. Um abraço, até o próximo programa. Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário, que chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução,